Queridas amigas, queridos amigos que nos acompanham através da internet. Estamos aqui mais uma vez na tentativa de gravar e de apresentar para vocês mais algumas reflexões em torno do pensamento espírita. Hoje analisando uma obra que é uma obra-prima na literatura mediúnica, do movimento espírita em geral. É uma obra consagrada. Trata-se da obra Ave Cristo, obra que foi psicografada pelo médium Chico Xavier, através do espírito Emmanuel. Na obra Ave Cristo, que nós mostramos aqui a capa, nós temos uma saga muito interessante, uma riqueza de informações. Como nós estamos falando repetidamente na análise de alguns livros, a ideia desse nosso vídeo não é esgotar todas as informações a respeito da obra, não é substituir a leitura, muito pelo contrário, é dar uma visão geral, uma pincelada geral, para que as pessoas possam se motivar e estimular as pessoas a lerem a obra, porque a experiência de ler a obra é incomparável e nós não poderíamos aqui chegar à altura da beleza, do romance, através de uma linguagem e comunicação oral. Eu conto aqui com a participação do meu amigo, professor e orador espírita do movimento espírita Ariosvaldo Bezerra, amigo nosso, confrade do movimento espírita, militante, servidor do bem. Estamos aqui com ele porque Ari vai nos ajudar, naturalmente eu que vou colaborar na verdade com ele, porque ele traz aí algumas informações sobre o Ave Cristo e nós estaremos aqui numa conversa informal para poder de alguma forma suscitar reflexões a respeito do tema. Então, vamos começar a falar sobre Ave Cristo. Aí, mais uma vez, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. O prazer é nosso. É muito prazeroso você poder participar de um trabalho como esse, muitas vezes as pessoas perguntam assim: você está fazendo isso, está ganhando algum dinheiro? Eu disse assim: não, eu nunca fui tão bem pago para fazer isso, fazer palestra, participar de grupos de estudo, nunca fui tão bem pago. Então, nós já podemos iniciar a falar sobre o livro? Podemos. Eu acho que eu vou passar a palavra para você, eu vou colaborando dentro daquilo que eu também escrevi aqui. Naturalmente o foco é mais o seu raciocínio, eu vou seguindo você. É interessante fazer uma consideração sobre o título da obra, né? Você tem convidado alguns colegas nossos de grupo de estudo, até para fomentar o desenvolvimento deles, participar em ler e tentar desenvolver ideias a respeito de temas ligados ao Evangelho de Jesus. Eu tenho observado isso. Quando você me disser: nós vamos falar sobre a Ave Cristo, poxa, é uma tarefa árdua, porque eu já lhe falei uma vez, quando eu participei no Sheila do grupo de estudo, que me disseram: você vai trabalhar para Jesus, eu tremi na base, porque você imagine você trabalhar para Jesus. E você costuma, às vezes, apresentar a titularidade das pessoas que chegam aqui, até porque talvez até você não concorde com isso, mas às vezes você faz porque as pessoas gostam do valor. Mas essa titularidade, no meu ponto de vista, não tem muito peso para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, porque eu recordo daquela situação em que André Luiz, no mundo espiritual, que era médico, você era médico lá embaixo, seu título vale lá para baixo. Aqui você vai começar fazendo as obras mais humildes. E também parece que foi Humberto de Campos, que aos 33 anos já era Academia Brasileira de Letras. Não, você é Academia Brasileira lá, aqui você é um doente como os outros. Então eu prefiro já me colocar nessa situação de doente, entendeu? Por exemplo, a titularidade não vai melhorar o nosso desempenho em termos de interpretação das obras ligadas ao Espiritismo. Quando você me falou do Ave Cristo, eu fiquei achando que o título era um título assim meio inexpressivo. Depois, quando eu comecei a pensar, eu disse: pelo amor de Deus, a saudação do César, que era o Deus deles praticamente, ele era adorado como Deus, era o homem mais poderoso da face da terra, era Ave César. Então, muito sabiamente se coloca nesse livro Ave Cristo, como Jesus falou: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus,
para fazer uma divisão perfeita entre o que é o material e o que é espiritual. Então o Ave Cristo, Jesus fala ao homem, fala ao espírito imperecível. E o Ave César, nós estamos falando ao homem que passa. É muito interessante a gente navegar um pouco por essa linha, já que você disse para nós falar um pouco sobre o título do livro. E reparem bem, esse romance aí aconteceu no século III, né? 213 depois de Cristo. E o Chico psicografa ele em 1953. 1953. Olha quanto tempo. Mas em 1953 eu tive o cuidado de olhar que o Espiritismo, praticamente com as obras da codificação, começou em 1857, menos de um século. E nesse livro Ave Cristo, vocês vão ver muitos princípios que estão lá na codificação, né? Então a pessoa, por isso que eu lhe perguntei, quem é que vai ler esse livro? Pode ser um ateu, pode ser um não cristão, ou pode ser um cristão na linha do protestantismo, da Igreja Católica. Em determinadas situações, eu mesmo já ouvi alguém ler um livro dessa série e dizer assim, isso é ficção, né? Então eu tenho muito cuidado porque nós estamos gravando um vídeo em que muitas pessoas vão ler, independente de credo, de formação, de entendimento. Então por isso que eu faço esse preâmbulo, viu? Não sei se vale a pena, entendeu? Perfeito, perfeito. Só para colaborar, Ari, você colocou uma questão que é interessante, que é o Ave César com o Ave Cristo, né? Acho que a intenção de Emmanuel era mais ou menos essa, né? Fazer essa alusão ao Ave César em relação ao mundo, às glórias de Roma, né? Ao culto a César, o imperador, e o Ave Cristo, que era como os cristãos da época lidavam, inclusive com as perseguições ao cristianismo, né? Sim. E nesse romance histórico, nós temos um desenvolvimento dos romances históricos de Emmanuel. Emmanuel tem 5 romances históricos, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Enquanto Renúncia se passa ali por volta do século XVI, XVII, há 2000 anos passa na época de Jesus, onde o personagem principal é o próprio Emmanuel, o senador Publio Lentulus. 50 anos depois, logo depois, imediatamente depois da presença do Cristo. E Paulo Estevão, que narra também a saga da época do cristianismo e dos apóstolos, Ave Cristo fala daquelas experiências que aconteceram após a desencarnação dos apóstolos de Jesus, ou seja, não era nem no período do Cristo, propriamente dito, nem no período dos apóstolos. Era como se fosse aquilo que é chamado de período pós-apostólico. Né? Ou seja, eram as experiências dos discípulos dos discípulos, né? Que acontecia ali. Então, século III, né? Por volta de 213, a gente tem em 230 uma série de acontecimentos. Né? A obra é cheia de riquezas porque não segue uma linha, não segue uma cronologia linear. São vários personagens, encontros, desencontros ao longo da obra. Né? É um livro interessante. Aborda um pouco inicialmente as tradições de João Evangelista que tinha feito o discípulo amado, uma série de peregrinações na Ásia Menor, e aí fala, logo inicialmente, quando o livro começa, faz uma alusão a um massacre que estava acontecendo com cristãos em Roma, de um certo Irineu. Pesquisando, eu me dei conta que é um santo Irineu, né, inclusive da igreja tanto católica quanto a igreja oriental, hoje em dia, Santo Irineu que foi massacrado, que foi morto, assassinado em praça pública. E Emmanuel diz assim, que Santo Irineu, ele era discípulo de Policarpo de Esmirna, que era um cristão na época, que por sua vez foi discípulo direto de João Evangelista, que viveu próximo de João, do apóstolo e evangelista João, aquele mesmo que escreveu o Apocalipse e assim por diante, né? E fala a respeito da época desses cristãos primitivos na região das Gálias. As Gálias, só para explicar e passar a palavra para você... A França, né? As Gálias, isso. A região das Gálias, as Gálias era um nome que se dava a províncias do Império Romano, e normalmente que compreende justamente a região do que hoje é a França moderna, a França atual. Lugdunum, que era colocado, por isso Gálias Lugdunenses, Lugdunum era a região que hoje é Lyon, a região de Lyon, na França. Curiosamente, essa região onde Emmanuel descreve o romance é a região que mais tarde Allan Kardec vai nascer. Allan Kardec nasceu em Lyon,
né? Ou seja, 18 séculos depois, Fantástico. Allan Kardec reencarnaria em um. Então é interessante isso, essa é uma curiosidade. E para passar para você, uma das coisas que eu anotei aqui que é interessante é que o romance fala de uma série de impérios, ou seja, de gestão de imperadores. Aí eu só anotei, só por curiosidade ao caro internauta, o imperador chamado Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alexandre Severo, Maximino, Giordano, Filipe, Décio, Galos, Emiliano e Valeriano. Ou seja, uma série de imperadores que passaram por Roma durante a história que Emmanuel narra, né? Mas queria... Você está falando aí da França. É interessante, esse livro, se alguém for literata ou for historiador, eu já ouvi até dizer assim, desse livro e de alguns, que poderia se fazer um filme, seria best-seller, seria sucesso de bilheteria se fizesse independente das questões religiosas. Porque Emmanuel, ele trabalha as mazelas humanas, restaura verdades, mas ele domina a história. Tanto é que Chico, quando ele foi entrevistado no Pinga Fogo, se eu não me engano, tem uma pessoa que era autoridade em história e pergunta a ele qual foi a fonte que ele usou, porque estava perfeito, localidades, locais, nome, tudo. E Chico disse para ele que ele não iria acreditar na resposta. Chico parece que fala para ele assim: você não acredita, eu não sei de uma frase que está escrita nesse livro. Parece que é a resposta do Chico. Mas o que é interessante do livro que eu li, eu me espantei com o Império Romano. O Império Romano dominava a área que é hoje Portugal, Espanha, Itália, França, parte da Alemanha e o norte todo da África. Então, quando eu vi, por exemplo, Jesus falar para Públio Lentulus, eu sempre repito isso, que era do nível de César, que César chamava ele de companheiro para não... Assim, todo esse poder é muito fraco e toda essa riqueza é muito pobre. O Império Romano já se foi, o Egito se foi, e tudo isso que está aqui vai. E as pessoas ainda se enganam com isso. A propósito do que você falou, Emmanuel constrói na realidade o crescimento do cristianismo ao passo que o Império Romano entrava na decadência. Por quê? Ele constrói o cristianismo a partir da história de Quinto Vai e Tassiano, como se fosse um romance, com eles dois no centro do romance. Numa época em que o cristianismo entra na alma do povo e surgem novos líderes populares. Você falou que os líderes, os apóstolos já tinham ido, mas você vê que surgem outros líderes. É interessante esse crescimento Agora, o que me intriga é o seguinte: se Emmanuel teve esse projeto, possivelmente chancelado por Jesus, pelo mundo espiritual, ele não se preocupa só, e apesar de ele ter restaurado essa verdade, ele mostra que domina a história, mostra a mazela humana, que aqui a gente poderia contar de uma a uma, como se fosse mas não é esse o propósito, porque eu acredito que o romance é só a moldura do que ele quer passar para a gente. Aí eu pergunto, o exemplo que esses cristãos deram para a gente, e que foram milhares, olha que há 200 e poucos anos, milhares de cristãos estavam sendo sacrificados. Hoje, o que é que o cristianismo pede da gente? É isso que eu fico pensando. O que é que a gente pode trazer da lição de lá para cá? Interessante. Nosso querido Ari já está entrando aí na trama central do romance, né, que Emmanuel coloca, e ele colocou de uma forma que eu concordo plenamente. A trama central é a moldura apenas para Emmanuel transmitir a nós uma série de ensinamentos morais, éticos e espirituais para a nossa vida, naquele cristianismo que ainda estava florescendo, ainda verde, o cristianismo já desenvolvendo as suas bases, socialmente já era compreendido, não era uma doutrina tão estranha assim a ponto de as pessoas não conhecerem. Havia ainda preconceito do Império Romano, inclusive mortes, ainda martírio, mas não era o mesmo cristianismo da época de Nero, onde os cristãos ficavam refugiados, escondidos totalmente. Já havia
uma espécie de cidadania. Lembremos que a partir de 313, quando no século IV, há o Édito de Milão, e o imperador Constantino aí sim avaliza o cristianismo como sendo uma religião oficial de Roma. Não estamos nessa época, o romance se trata do século anterior. Então ainda não era oficialmente uma religião romana, uma religião do Império Romano, mas como Ari mesmo disse, o Império Romano estava em decadência, o cristianismo cada vez mais popular, mas ainda recebia rejeição, rechaço e até os assassinatos e as crueldades que aconteciam ainda em relação aos cristãos vigoravam na época. A trama central é associada ao personagem Tassiano, que é um feroz adversário dos cristãos, e o seu pai, de outra encarnação, e que vinha acompanhando ele em algumas experiências na Terra. Quinto Varro é o personagem. E o livro começa abordando a reencarnação dele. Quinto Varro no mundo espiritual, ouvindo uma pregação de um grande espírito, de um espírito de alta estirpe, de alta elevação espiritual, chamado no livro de Cláudio. Ele faz uma pregação muito bonita, né? Quinto Varro se emociona, depois vai até ele e pede-lhe a oportunidade de voltar à Terra para ajudar esse filho Tassiano. E Cláudio diz, olha, o mergulho na Terra é difícil, tem uma série de incertezas, você sabe se você vai triunfar, se você vai realmente sair bem. Ademais, eu não vejo o Tassiano com esse temperamento todo de renovar o comportamento agora. Há pouco tempo ele estava aí nas orgias, nos excessos romanos, inclusive ironizando e sendo cruel com cristãos. E ele diz, mas eu quero. Ele acerca-se, inclusive, mais tarde de Tassiano, no mundo espiritual, envolve Tassiano, para mais tarde reencarnar e receber Tassiano futuramente na condição de filho. E pede ao mundo espiritual, inclusive, para que lhe dê um tempo. O mundo espiritual concede 100 anos, que seria mais ou menos o período da obra, onde Quinto Varro vai vivenciar a experiência dele em 2 encarnações, como nós vamos aqui comentar, né? Quinto Varro e mais tarde o personagem Quinto Celso. Emmanuel tem uma frase que eu gravei aqui para comentar, e que ele diz assim, logo no início do livro, todos os apóstolos estavam na vida espiritual. Que vale dizer que não havia um apóstolo reencarnado, mesmo que de maneira anônima. É uma informação interessante, né? E aí a conversa com Cláudio é interessante, e mais tarde Emmanuel faz uma espécie de interregno, dizendo que anos se passaram, e aí no capítulo seguinte já entra num período, já entra num momento em que Quinto Varro já está adulto, já está casado com uma senhora e já com um filho Tassiano pequenininho, né? Inicialmente o Quinto Varro era casado com a Cíntia, mas o Opílio Ventúrio já estava descasado, já era viúvo, mas ele tinha paixão por Cíntia. O problema é que o Quinto Varro descobre o Opílio Ventúrio e coloca com a Cíntia. E ele ia ter uma reação, mas como o filho dele, o Tassiano, já estava com 1 ano, ele tem uma frase muito interessante: eu julgo a mulher e condeno o filho. Aí alguém diz para ele, aplique os ensinamentos de Jesus. E ele aí diz que vai para a África, parece que para Cartago, porque alguém ia lá matar uns cristãos e ele queria ir junto, até para avisar os cristãos antes. E alguém, tem um cidadão chamado Flávio Súbrio, que se compromete a levá-lo, mas esse Flávio Súbrio já tinha acertado com o Opílio Ventúrio para matá-lo, para ficar com a mulher dele. Quer dizer, existem muitas tramas no romance de envenenamento, de cegueira, que não sei se vai dar tempo para a gente detalhar. Tudo, né? Mas só para a gente, já que você pulou para o 215, quando ele vai na viagem, esse Flávio Súbrio diz para ele, você ia ser sacrificado, mas como eu devo um favor a seu pai, eu vou lhe poupar. Eu vou matar o irmão Curvino que estava viajando com ele, o Curvino, coloca num saco, e ele foge e diz, a partir de hoje você adota a identidade de irmão Curvino. Quer dizer, morre para a humanidade o Quinto Varro e aparece o irmão Curvino aí, né? É verdade. Só para colaborar um pouco mais com o que o Ari já trouxe, o Ari já
fez considerações essenciais daquilo que inclusive eu porventura iria falar se não fosse abordado, e Ari já comentou de maneira brilhante. O casal Quinto Varro e Cíntia destoava muito. Emmanuel descreve isso, né? A ponto de dizer que às vezes Quinto Varro olhava para a Cíntia como se fosse uma filha imatura. Exato. Porque ele era dado às reflexões filosóficas, a tentar entender as grandes questões da vida, e era um tanto leviana, apenas voltada para questões de materiais imediatas, fazia piadas e sarcasmo com os cristãos, dizendo que essa seita é uma seita estranha, vê lá se eu vou ficar abraçando uma seita que um homem morreu crucificado há 200 anos atrás. Ela dizia, a ponto das cristãs, as mulheres cristãs serem totalmente destituídas de vaidade, vê se eu vou renunciar às minhas maquiagens, né? Há conversas assim. E aí, Quinto Varro, em alguns momentos, tenta convidar ela para um culto cristão, sensibilizar-lhe a alma, mas ela estava muito ainda resistente para ouvir esse homem que Ari acaba de falar, que chama Apio Corvino, que já tinha 70 anos, que era um homem já pregador, um discípulo de Jesus, um exemplo, que contava inclusive alguns martírios dos cristãos gauleses. E tem um momento que tem uma pregação dele, Quinto Varro chega para ela e chama, tenta sensibilizar ela, está totalmente renitente, resistente, e ele diz, mas você fica tão apegado às questões materiais de riqueza, etc. Nosso filho já não é uma riqueza para nós. E então ela se revolta e diz, Tassiano nunca vai ser cristão se depender de mim. Ela fala assim. E ele ia falar sobre o massacre de 117, 100 anos antes. 177, né? 117. 117? Uhum. Agora, é interessante, você está falando aí desse caráter de Tassiano. Eu fico imaginando o seguinte, muitas vezes nós criticamos as pessoas, que muitas vezes você fala de coisas evidentes e as pessoas não enxergam. E você até se sente assim meio raivoso. Eu não entendo como mas eu vou pontuar aqui o seguinte. Os templos eram casas de negócios com gênios infernais, está lá no livro. Um pombo sacrificado, um carneiro morto, vísceras quentes de um touro, ablações em troca de favores espirituais. Eu digo, e hoje ainda, como estão os templos e como estamos nós? Você imagine. Agora, para Tassiano, o perdão era covardia. Quer dizer, ele cresceu vendo isso. A humildade era vileza. Então, uma pessoa que cresce vendo essa cultura, aí chega Jesus falando exatamente de humildade, de caridade, de perdão e de tolerância, eles conseguem, essa frase está no livro, o cristianismo é a loucura de Jerusalém que pretende asfixiar a saúde e a alegria de Roma. Então, no final, que você vai chegar até lá, quando ele se convence, porque tem uma parte do livro que diz assim, ele precisa de mais encarnações e mais tempo. Para amadurecer. Antes de chegar nessa parte, Ari, é interessante que você falou de uma maneira bastante clara e sucinta a questão da trama do Opílio, né? O Quinto Varro vai ao culto dos cristãos, né? Inclusive para ouvir dos martírios desse episódio que o Apio Corvino vai falar. Ele fica um pouco consolado, confortado. Quando volta para casa, ele encontra Cíntia com o Opílio. Só para ilustrar, o Opílio era uma espécie de patrão do Quinto Varro. Inclusive, Quinto Varro devia a ele, morava de favor. Perdoa a dívida quando ele vai, antes de ele viajar. Morava de favor na casa de Opílio, né? Morava de favor, estava totalmente devendo para se manter. E esse homem não era um patrão, na verdade. Inclusive, passava uma aparência para ele que era alguém que era uma espécie de benfeitor, que lhe deu emprego. Mas no fundo ele estava totalmente endividado em relação ao Opílio, e porque o Opílio tinha, na verdade, desejos em relação à sua esposa. Eram primos, inclusive, e tinha desejo em relação à sua esposa. A ponto do livro fazer uma sugestão, em determinado momento, num diálogo de Opílio com Cíntia, onde ele vai dizer assim, alguns escravos chegam a duvidar de que fui eu mesmo que envenenei a minha esposa, dando a entender que talvez ele inclusive tramasse isso, porque ele diz, desde quando eu revi você, falando para a Cíntia, eu perdi totalmente o interesse em minha esposa e eu quero que você, na verdade, se conssocie comigo, tenha uma vida comigo, etc. E afinal, mesmo que
que Quinto Varro permaneça resistente em relação a isso, você já é minha há 6 meses. Ou seja, sugere que eles dois estavam tendo envolvimento. Naquela época, 2 pessoas estarem no quarto do casal em conversa, no quarto de dormir, já era uma coisa muito ofensiva, muito agressiva. Quando Quinto Varro volta do culto cristão e vê os dois em conversa íntima, ali dentro, Opílio, o seu patrão, era um homem muito perigoso, era um homem poderoso, a ponto de, inclusive, confabular e dialogar com César, com o próprio imperador da época. Ele vê e ele ouve as confidências. Emmanuel diz que o mundo dele desmorona, ele sente como se fosse cair, ele fica totalmente atordoado, não sabe o que fazer naquele momento. E aí ele ouve a conversa, ele diz, será que eu estou julgando mal? De repente eles dois são primos, estão conversando alguma coisa, e aí ele começa a prestar atenção na conversa e vê Opílio sugerindo a ela, ou seja, é minha, eu sugiro que posição financeira favorável para você, eu vou cuidar de estar sendo como se fosse meu filho, e a gente de alguma forma elimina aí Quinto Varro. Ele ouve daquilo, fica aterrorizado, chega no quarto do filho, e os dois continuam conversando, chega a pegar o filho, e a mãe diz, ele teve a tentação de pegar o filho, sair dali e fugir. Só que ele pensa, será que isso é o melhor? Será que eu não estou também expondo a vida do filho? Ela talvez não esteja sendo uma esposa ideal, mas é uma mãe boa para o meu filho, e eu vou expor ele, fica naquela dúvida, sai, vai procurar de alguma forma orientação com os cristãos. Ele sabia que se ele se ficasse ali durante muito tempo, ele poderia ser assassinado, porque Opílio iria assassiná-lo. Ficou naquele dilema, deixar o filho ou levar, vai pedir uma entrevista direta com Apio Corvino, com esse espírito venerando. Apio Corvino dá-lhe uma orientação espiritual, dizendo que já passou por isso também, e chega a dizer, Quinto Varro, você está aqui na Terra para ser servido por Jesus ou para servir Jesus? Exatamente, é a frase. Então é necessário renunciar aos seus desejos. Ele entende, então, parte, e ele parte para determinada região, inclusive depois de desfazer-se, ele tem a sua dívida perdoada, entre aspas, na verdade era uma ganância do patrão para tirar realmente ele e ficar com a esposa. Ele então decide trabalhar em outro lugar, vai pedir emprego, etc. O patrão então faz isso com boas intenções. Ele então viaja com o próprio Apio Corvino, como você comentou, e nesse momento ele encontra essa personagem, que era uma espécie de Flávio Subre, um mandado, né, um mandado do Opílio para assassinar, e a trama era o seguinte, assassinaria Quinto Varro, ele cuidaria de Tassiano como pai, e diria a Tassiano que Quinto Varro foi cristão. Assassinado pelos cristãos. Foi assassinado pelos cristãos. É por isso que ele cresce com raiva dos cristãos. Com raiva dos cristãos, impressionante isso. E aí, nessa viagem, Flávio Súbrio chega para ele e diz assim, olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu estou aqui para assassinar você, mas, se não me falha a memória, mas seu avô fez uma coisa boa comigo. Né? Eu devo um favor a ele. ele. Eu devo um favor a ele. Então eu não vou assassinar você, vou assassinar o Apio Corvino, que já é um senhor mesmo, um velho. Eu deixei ele viajar por isso, já premeditado. Premeditado. E aí, Quinto Varro entra em desespero, porque Apio Corvino era como se fosse um pai para ele, era a única pessoa que ele tinha naquele momento. Ele sai às pressas, mas o punhal já tinha sido enterrado no homem, o homem já estava engolfando. Ele começa a se desesperar, quem foi o miserável que fez isso, chega a desequilibrar, e o Apio Corvino diz, meu filho, não se desespere assim, mas você está morrendo por minha causa. Quem disse isso? As leis de Deus são todas justas, eu estou no momento certo, nada acontece sem a permissão de Deus, eu estou passando por algo que eu preciso passar, etc. Eu já vivi isso com você, já tive perdas também, e quem disse que eu não vou ficar com você agora da vida espiritual, te acompanhando? É um diálogo muito bonito, né? Nesse momento, então, ele é considerado morto pela família, adota, em homenagem a Apio Corvino, o nome Irmão Corvino, se torna cristão, né? Vai trabalhar de maneira humilde, né? Tassiano cresce com um filho de Vetúlio, que na verdade era seu padrasto, irmão de Helena e Galba, que são as suas 2 irmãs, né? Carnais mesmo, e aí a trama se desenvolve. Né? A partir daí a narrativa vai para o ano 217, se não me engano. Ele parece que já está com 30 anos, 33 anos. Uhum. Há um momento do livro importante que Helena, a irmã dele, filha de Vetúlio, fica grávida, né? Fica grávida de um... Emiliano, E esse Emiliano morre. Me parece que era um relacionamento clandestino, era um relacionamento... Não, ela estava noiva mesmo. Ela estava noiva mesmo.
E aí era uma desonra na época, né? Ela assumiu o filho sozinha, ela chega e coloca ela faz uma viagem às escondidas para ninguém saber que ela estava grávida. Ela combina com a empregada. A Anacleta, eu acho. Anacleta. Anacleta e deixa o filho numa estrada. Primeiro ela tenta tomar um veneno, ela pede uma folha venenosa, mas nesse ínter ela esbarra no cálice do veneno e ela tem uma visão do próprio Emiliano. Que aparece para ela não fazer isso. Uhum. Mas aí o que é que ela faz? Ela tem a criança e manda a serva colocar numa estrada. Impressionante, impressionante. O Emiliano chega a dizer para ela, se eu estivesse no mundo, eu assumiria a paternidade. Exatamente. Mas antes disso ela coloca um emblema camafeu. Camafeu, que é muito importante. Ela tinha um sinal de nascença também. Tinha um sinal, mas ela coloca o camafeu. E isso vai ser muito importante. Vai ser importante. Por isso que e ela coloca a criança e fica esperando, porque ela teve medo que algum animal devorasse a criança e de repente um senhor, na madrugada, no raiar do dia, encontra essa criança e dá um grito, né? Que dádiva, né? Eu perdi minha filha e agora encontro, né? Esse senhor que aparece é o personagem Basílio, que é descrito no livro como um afinador de instrumentos, um senhor já viúvo e que perdeu também a filha que chamava Lívia. E ele dá o mesmo nome. Dá o nome Lívia, a filha em homenagem à sua filha. Esse senhor Basílio, ele é afinador de instrumentos e é filósofo. Ele parece que filosofava, ele tinha uma cultura. Ele pega essa menina e, para o querido amigo internauta ter uma ideia, Basílio é o próprio Emmanuel. Lívia, aquela menina que está sendo pega agora por ele, é o próprio Chico Xavier. Depoimento do próprio médium mais tarde que disse isso. Então estamos diante de uma situação interessante. Mais tarde, a Helena, que não sabia que Lívia era sua filha, vai implicar tanto, vai matar o marido dela mais tarde, por uma trama que é difícil a gente descrever tudo. Vai mais tarde gerar uma série de processos, inclusive de cegueira, né, que ela é responsável pela cegueira da menina. E no final da vida de Lívia já tuberculosa no final, bastante depauperada, Helena vai até ela e diz assim, você seria capaz de perdoar uma mãe que matou seu marido, que matou seu pai, porque ela mais tarde seria responsável pela morte do próprio Basílio. E Lívia, no momento final, Chico Xavier, naquela época já desenvolvendo as suas virtudes, vai dizer assim, eu seria capaz de perdoar, meu pai me ensinou dessa forma, etc. E esse é um momento muito emocionante do livro. E Emmanuel, ele traz tanta riqueza nessa obra, porque ele vai nos dar, inclusive, uma ideia de psiquiatria, porque Helena enlouquece. Graças a toda essa trama que ela gera, o abandono da filha, mais tarde essas tramas que ela faz, ela enlouquece em determinado momento do livro e acaba optando pelo suicídio. Então é um romance rico de colocações, né, Ali? Com certeza. Agora, o que eu acho impressionante também é as lições, por exemplo. Os soldados também diziam assim, por exemplo, eu nunca vi uma raça tão acovardada como essa dos cristãos. Tomam bofetadas e não reagem. Entregam suas mulheres sem nenhuma reação. Quer dizer, o que era virtude, ele não viu como virtude, entendeu? Então, é uma questão que é impressionante isso. Uma coisa importante ali é que Quinto Varro, mais tarde, vai ser jardineiro e, por uma ironia do destino, entre aspas, vai ser jardineiro da casa do seu filho Tassiano, sem que seu filho Tassiano saiba, né? Fica ali tomando conta do jardim, né? Não tem alguma coisa assim? Tem. Fica ali tomando conta. Ele toma conta do jardim e... Embeleza, o melhor jardim. Embeleza o jardim e o Tassiano é acometido de uma doença e o Quinto vai cuidar dele. E ele se afeiçoa. Isso. E uma coisa interessante... Ele se afeiçoa. Tanto ele se afeiçoou, sim, pode dizer. Antes de chegar disso, uma coisa interessante é assim, ele poderia agora, perto do filho, até expor essa história toda. Mas ele disse, eu acho... Revelar o segredo, né? Todo, colocar, porque o filho cresceu com ódio dos cristãos. Revelar o segredo. Achando que os cristãos haviam matado o próprio pai biológico.
E na verdade ele estava ali, foi uma mentira da sua mãe, Cíntia, com o Opílio, agora o atual marido dela. Mas ele prefere não dizer nada, ele achava que não era justo confundir a cabeça e gerar tanto o transtorno emocional e transtorno aquela família que já estava estruturada. Ele prefere renunciar a si mesmo, fica ali apenas como um simples jardineiro, cuidando do filho e tentando levar Jesus ao filho. E aí nós entramos num momento que acho que você vai contar. Né? Ele leva as crianças para fazer uma homenagem ao Quinto Varro. Né? O Tassiano está doente, né? Para fazer homenagem, o Quinto Varro leva as crianças para fazer uma homenagem ao Tassiano. Uhum. E as crianças cantam hinos interessantes, mas ao final chamam um garotinho, parece de 3 anos, para fazer uma prece. E quando o menino fala no nome de Jesus, e aí entra numa fúria irracional. Você vê que traumatismo desde a infância, né? Ele entra numa fúria irracional e solta uns cachorros, e um dos cachorros termina assassinando uma criança. E saem daqui traidores. Quer dizer, nesse momento, o pai... A partir daí, ele desencadeia uma perseguição forte com os cristãos, a partir daí. Exatamente. Esse momento é um momento muito interessante, é um dos momentos que eu reputo que mais me emociona no livro ali, porque esse momento ele vai com todo o interesse de sensibilizar o filho, sem saber o filho que era ele, o próprio pai, o jardineiro ali, leva as crianças cantam esse coral, e quando pede Silvano, menino Silvano, faça uma prece aí. Silvano era cristão, como todos ali, começa a falar Senhor Jesus, ele entra nessa fúria, o cão é atirado sobre o menino Silvano, que dilacera ali de tal forma, que é uma cena que Emmanuel descreve com uma beleza, com uma profundidade. Ele vai e pega o menino e diz, meu filho, lembra-se de Jesus nesse momento, lembra-se de Jesus. E o menino está frio, que prenuncia um pouco a morte, e diz assim, papai, eu tenho frio, mas estou lembrando de Jesus, e morre nos braços. Nesse momento, o Quinto Varro se sente até responsável, parece que entra num processo de melancolia, fica inclusive em alguns momentos prostrado, né? E em determinado momento, o próprio Apio Corvino, o seu mentor espiritual, o seu amigo querido cristão, aparece na sua visão mediúnica e diz, Quinto Varro, a sua missão é amar seu filho, não é convencer ele ao cristianismo. Fique do lado dele, cuide dele, sensibilize ele, mas não se preocupe tanto em convencer ele de uma hora para outra ao cristianismo. E aí ele entende naquele momento, né, entende, se torna um venerando cristão. Nesse ponto, fazendo um parêntese, me chama a atenção essa questão da responsabilidade paternal de mãe e de pai e da questão da família carnal e da família espiritual, né? Você vê que a divindade permite que um espírito, né, por afinidade, ele na condição de filho, né, da família corporal, ser atendido, tanto ele encarnado como desencarnado, ele dá o suporte. Então você vê que esses laços existem mesmo. Né? É verdade. Um momento importante também é o momento do martírio do escravo Rufo, né? Exatamente. É muito porque o diálogo. Porque os escravos, os prisioneiros, sejam romanos ou não, tinham a condição de abdicar ao cristianismo e eram salvos, né? Roma fazia determinadas festas e aí chamava às vezes cristãos e dizia assim, na frente de todo mundo, abjura ou não? E aí abjura, poupava, não abjurava, acabava matando, né? Tinha rituais assim para entretenimento das massas romanas, né? E alguns escravos abjuram, né? O Rufo não, o Rufo, e ele vai para o martírio preocupado até com a mulher e filho, mas tem um mercador que diz para ele, fique tranquilo que nós vamos cuidar de sua família. Essa é uma parte emocionante, porque ele o tempo todo estava resoluto, já tinha tomado a açoitada, já tinha sido vergastado, mas eles queriam que ele voltasse atrás, e aí chamaram esposa e filhas, né, filhas novas, esposa, e diz assim, agora elas vão para sempre para a escravidão, nunca mais, e você vai ser assassinado aqui na frente. Nesse momento ele chega a se sensibilizar, chega a se ajoelhar diante do próprio senhor de escravo, diz assim, pedindo clemência em relação à sua família, mas ele diz, ou abjura ou não, ele diz, então não vou abjurar. E permanece numa fé inquebrantável, né? A morte dele é dolorosa, né? Porque amarram as mãos e amarram os pés com 2 bigas, carroças, né? E dão o sinal para correr em direção oposta, ou seja, iriam esquartejar nessa violência, esquartejam dessa forma.
parece que nesse entre a própria Cíntia estava arrependida, querendo mudar de vida, e parece que confessa para o Tassiano que o Quinto Varro era cristão. Ele diz, você está louca. E parece que a partir daí ela procura o contato com o irmão Corvino, e ao chegar lá ela reconhece o Quinto Varro. Que era o próprio ex-marido. E morre, parece, de um colapso, o livro não fala, mas morre nos braços dele. E ele aí é condenado pela morte dela e pela morte do Silvano, que é a criança. A criança. Entendeu? Uhum. Diante disso, o Flávio Súbio não aguenta. Tem uma crise de consciência, né? Aí confessa, diz a ele, não, eu não matei seu pai. Não matei seu matei pai, outra está pessoa. vivo, e ele era cristão. Eu matei Corvino no lugar dele, mas exatamente. Ele está... Eles aí é tido como doido também, como louco, né? Mas o Tassiano se perturba tanto que vai procurar o pai e encontra o pai vivo ainda, né? Preso, já no auge da morte. Mas, se eu não estou enganado, o próprio Flávio Súbio se suicida, parece. Eu acho que suicida. Eu acho que sim mesmo. E ele vai procurar o pai e reconhece o pai. Reconhece o pai, já na agonia da morte, tem uma conversa, se emociona muito. Exatamente. O pai desencarna, vejam amigos, os 100 anos que ele pediu no mundo espiritual, ele desencarna e logo imediatamente reencarna para reencontrar ainda o filho Tassiano na condição de uma criança que seria chamada Quinto Celso. Tem um momento impressionante que é um reencontro de todos em uma espécie de praça, onde Basílio aparece para a própria filha, né? E graças a um menino que está cantando, me parece, numa praça, está cantando. Não, mas aí ela já estava cega, né? Porque as jovens quando eram preservadas, né? Para as altas patentes. E teve um cidadão que se apaixona por ela. Por Lívia, né? Por Lívia, que era muito bonita, né? Doce. Mas a mulher desse cidadão, ele fala que se apaixonou pelos olhos dela. Ela dá um antídoto para ela dormir e coloca uma substância alcalina nos olhos, cega. E leva ela para dar fim, mas o cidadão fica com pena e deixa ela numa praça. Aí é que ela encontra o menino cantando, né? Que é o próprio Quinto Varro de volta. Exatamente. Né? Exatamente. Para ilustrar, o Tassiano acaba se casando com Helena. Helena, que a princípio, que era sua irmã de consideração, porque era filha de Opílio, né, filha do seu padrasto, mais tarde eles dois se envolvem e se casam. Né? Eles tinham uma ligação, né? E era a irmã só de consideração, porque na verdade era filha do seu padrasto. Eles têm um vínculo e aí tem filhos, inclusive uma das filhas que é Blandina. Blandina é a grande alegria do pai. Só para ilustrar, Blandina é o espírito Meimei, que inclusive aparece mais tarde no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, como um espírito nobre em nosso lar. Meimei aparece, que é uma relação interessante. Lívia é o próprio Chico Xavier. Rufo, o escravo, seria Eurípides Bassanufo, segundo o depoimento do próprio Chico. Veja que cristão valoroso na época dele, né, se entregar dessa forma. E o venerando Ápio Corvino seria Dr. Bezerra de Menezes, que na época já era o espírito de Skol. Conta-se, o próprio Chico Xavier, que Quinto Varro seria uma grande personalidade da história da Igreja Católica, né, que inclusive se santificou, segundo o próprio Arnaldo Rocha, o grande companheiro de Chico Xavier, que foi marido de Meimei, nessa última encarnação do século XX, e que foi diretor do Grupo Espírita da Prece, da sessão mediúnica que Chico participava, e que recebeu várias informações disso, é uma alma ligada ao próprio Chico de várias encarnações. Arnaldo Rocha seria o próprio Tassiano. Seria o próprio Tassiano, o personagem principal do livro, né? Esse indivíduo que teve esse pai. O Quinto Varro, segundo o próprio Arnaldo Rocha, se não me falha a memória, seria Pedro de Alcântara, esse grande santo mais tarde, né? Ápio Corvino seria Bezerra de Menezes. Então vejam, eu estou falando isso porque eu acho que tem não é só por curiosidade quem foi quem, é para a gente entender que o espiritismo e o movimento espírita, nas suas grandes lideranças, esteve naturalmente com várias personagens no movimento espírita desse cristianismo primitivo. Desse cristianismo lá de trás, quer dizer, daí também tem uma confirmação de que o espiritismo é a tentativa de resgatar esse cristianismo primitivo, inclusive com as mesmas pessoas. Né? Silvano, segundo a tradição de Chico Xavier, seria uma pessoa não tão conhecida, seria Joaquim Alves, que foi um escritor e trabalhador da Federação Espírita Brasileira, o menino Silvano. Né? Eu procurei aqui uma passagem que você acabou de citar aí, que eu fiquei até em dúvida, porque eu já vi escrito que eles se encontraram em Nápoles e o outro foi em Lyon.
Eu não tenho certeza que uma entidade espiritual fala para... Quando você ouvir o hino das estrelas, vocês se encontrarão de novo, novamente. Era uma profecia. Era. E aí houve aquele encontro, aí houve o sim, né? Exatamente. Aí Basílio apareceu. E ela escuta o menino cantando o hino e pergunta, quem me ensinou esse hino? Foi minha mãe de criação. Era a Lívia, que já estava morrendo com a doença. Aí eles vão lá e reencontram a Lívia. Helena reconhece. Exatamente. A filha que deixou na estrada. Exatamente. Aí esse é um encontro emocionante. É emocionante, é por isso que o pessoal fala que esse tipo de livro, mesmo que fosse lido só como um romance, seria um best-seller ou no cinema faria certo. Agora, a qualidade literária, exatamente. Agora você falou do espiritismo. O espiritismo que atualmente está lá escrito no livro que foi editado em 1953. O espiritismo que atualmente, em 1953, recebe o apostolado redentor do Evangelho de Jesus em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesma para estender-se vitorioso. Há chamamento do Senhor em toda parte. E outra coisa que eu li aqui, enquanto uma criança, quer ver, você outro dia você gravou um vídeo sobre as janelas quebradas, não foi? Janelas quebradas, não foi isso? Exato. Então tem uma frase aqui que ele diz, enquanto houver um gemido de uma criança desaventurada na terra, a obra do Senhor nos impele ao serviço e à renúncia. Você vê que responsabilidade que nós temos como cristãos e como espírita de... Nós falamos aqui da parte de romance exatamente para situar o leitor para que ele se interesse em ler a obra. Mas, como nós falamos inicialmente, a obra é uma moldura. É uma moldura apenas. Essa obra é uma moldura para nós extrairmos essas lições que estão aí, por exemplo. Ele diz que há chamamento do Senhor em toda parte. Naquela época tinha os martírios, tinham as traições, as cegueiras, né? Os envenenamentos, que eram comuns. Hoje tem a corrupção, as drogas, os valores morais vilipendiados. E onde é que nós estamos? Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que nós conseguimos, Ari, aqui dar uma ideia geral, né, com todas as considerações. Eu fico muito feliz, eu acho que os nossos queridos internautas vão gostar muito, porque eu gostei bastante. Acho que foi rico que a gente conseguiu aqui. Naturalmente, caro amigo e cara amiga, nós estamos aqui esgotando, repito, a obra. A obra tem uma riqueza muito maior do que estamos fazendo uma análise geral para estimular o nosso querido amigo que leia a obra, essa experiência notável, trazida pelo Espírito Emmanuel. Ari falou no início desse vídeo algo que também eu concordo, compactuo com a mesma ideia, quando ele diz que essas informações que Emmanuel trouxe devem ter tido a chancela dos espíritos superiores representando o próprio Senhor. Porque Emmanuel tem acesso aos arquivos históricos do cristianismo primitivo, que equivale a dizer que são guardados com muito carinho na espiritualidade para trazer aos homens. Então não foi uma iniciativa pessoal apenas, isolada, voluntariosa. Naturalmente tem a chancela do mundo espiritual e a avaliação deles, dos espíritos bons, para que os homens possam ter essas informações gloriosas de como era o cristianismo nascente, como se processavam os cristãos, como eram as lutas dos cristãos, o seu heroísmo, as suas renúncias, né? E naturalmente também as tramas, as paixões humanas, as dificuldades que nós temos hoje e que havia na época também de vencer algumas tendências viciosas que existem em nós. Então eu fico muito feliz. Eu acho que nós conseguimos aí dar uma ideia geral, pelo menos. Gostaria de me despedir, passar para o seu Ari, para que ele possa se despedir também dos queridos amigos. Eu, por sugestão sua, eu li o livro uma vez, estou fazendo esse comentário aqui, mas vou voltar a ler e depois vou estudá-lo. E é isso que eu aconselho aos internautas. Fantástico. É isso, amigos. O nosso e-mail é raciocinioespíritas@gmail.com. Nos envie e-mail, perguntas, críticas, serão tudo muito bem-vindo e teremos o maior prazer de responder na medida
do nosso possível, da nossa limitação. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.